Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, estão animados para a nossa aula de língua portuguesa? Então, hoje eu trouxe para vocês um poema que se chama Leilão de Jardim, com a Prof. Liz. Olha lá, de quem será que é esse poema? Muito bem, é da Cecília Meirelles também. Olha lá, lembram que na outra aula a Prof contou um poema As Meninas de Cecília Meirelles? Então agora esse poema também é dela. Vamos ler com a Prof? Leilão de Jardim. Olha o título do poema. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Olha lá, que poema lindo da Cecília Meirelles, gostaram? E aí, agora vamos fazer a nossa atividade? Vamos encontrar as rimas e ligar. Vocês sabem o que é rima? Sabem, né? Isso, as palavras que têm o mesmo som nas sílabas finais. Então vamos ver? Flores, olha lá nossas palavras. Flores, passarinhos, caracol, era, formigueiro e canção. Olha lá, nessa primeira coluna nós temos essas palavras. E do outro lado nós temos palavras que rimam com elas. Vamos ver? Jardineiro, chão, primavera, sol, cores e ninhos. O que vocês acham? Flores rima com o quê? Já falaram aí, né? Será que rima com jardineiro? Será que flores rima com chão? Será que flores rima com primavera? Será que flores rima com sol? Ou será que flores rima com cores? Muito bem! Olha lá! E agora, passarinhos. Passarinhos rima com o quê? Será que passarinhos rima com jardineiro? Passarinhos com chão? Passarinhos com primavera? Passarinhos com sol? Ou passarinhos com ninhos? Olha lá! Muito bem! Passarinhos com ninhos! E agora? O que vocês acham que rima? Caracol. Vamos pensar no caracol. Caracol rima com jardineiro? Caracol rima com chão? Caracol rima com primavera? Ou caracol rima com sol? Olha, muito bem! Caracol rima com sol. E agora era. Era rima com jardineiro? Era rima com chão? Ou será que era rima com primavera? Muito bem! Nossa, vocês estão acertando todas! E formigueiro? Formigueiro rima com jardineiro? Sim, muito bem! E por último, canção que rima com chão. Olha lá, que lindo que ficou nosso painel, todo colorido. Olha as palavras que rimam com a mesma cor.
E agora? Vamos brincar de caça-palavras? Olha lá! Vamos procurar primeiro a palavra chão. Onde vocês acham que está a palavra chão? Passa o dedinho nas letras, acha a primeira letra C, vê se depois do C vem o H. Já acharam? Muito bem! Olha lá! Chão e leilão. Ai, mas vocês estão muito espertos! Acharam? Olha lá a palavra leilão. E agora? Cigarra. Quem acha a palavra cigarra? Acha a primeira letrinha C, vê se vem o I depois. E aí vai procurando as letrinhas, vê se elas vêm na sequência. Muito bem! Ah, eu acho que está muito fácil. E agora? Primavera. Acha a primeira letrinha P. É uma palavra bem comprida, olha lá. Aê, muito bem. Agora a borboleta, olha lá, já apareceu a borboleta lá em cima. A nossa borboleta agora era. Nós precisamos achar a letra H. Agora a gente vai olhar assim nas colunas de cima para baixo, olha lá. Isso mesmo! E agora caracol. É no mesmo sentido da palavra era. Olha lá, de cima para baixo. Muito bem! Olha que legal! E vocês não mandaram a sua fotinho ainda para o programa Vem Aprender? Não? Então, está na hora de mandar. Mande a sua fotinho para o nosso programa. Ah, manda pelo WhatsApp? Isso mesmo. O número do WhatsApp é 42 9165 8345. 42 9165 8345. E não esqueçam de colocar o seu nome, o nome da sua escola e a turma que você estuda. É, isso mesmo. E a sua fotinho pode aparecer aqui na nossa telinha. Pois é. E aí, gostaram da nossa aula? Eu também adorei estar com vocês. Um beijo grande para vocês e até a próxima com a Prof. Liz. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Tayla. E eu sou a professora Alana. E hoje nós estamos aqui para ter uma aula muito divertida com vocês. Então, vamos lá? Vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha, crianças. Então, o objetivo da nossa aula de hoje será reconhecer as regularidades do quadro numérico. E falando em quadro numérico, será que vocês já pensaram nos números, crianças? Vocês sabem o que são os números? Então, olhem aí na telinha de vocês. Onde será que nós podemos encontrar os números? Será que nós encontramos os números somente nos livros, professora Alana? Será? Será, crianças? Vocês já pararam para pensar? Onde nós encontramos os números? Então, olhem aí na telinha de vocês. Olha só, os números, eles estão em todos os lugares. Será que vocês já perceberam isso, crianças? Olha lá, então. Olha, vocês já perceberam que os números estão nas placas dos carros? Que legal! No celular também, quando nós ligamos para alguém, nós precisamos digitar um número, certo? Nós temos um número de telefone. Muito bem, aonde mais será que nós podemos encontrar os números? No calendário, professora Alana! Que legal! Isso mesmo, para saber que dia é hoje. Que dia é hoje? Vocês sabem dizer para a professora? Que legal! Vejam só, vocês utilizaram os números para saber o dia de hoje.
Muito bem, olhem lá agora. No relógio, nós utilizamos os números quando nós vamos ver as horas. Vocês sabem ver as horas, crianças? Que legal! E você, professora Alana? Eu sei. Olha só, muito bem, crianças. Olha, outro lugar que nós podemos encontrar os números no supermercado. Vocês já pararam para pensar, crianças, que no supermercado os números estão em todas as partes? Isso, quando nós compramos um produto, quando nós vamos pagar esse produto, certo? Quando nós vamos comprar lá, quando nós vamos pesar um alimento. Já pararam para pensar, então, quando vocês puderem voltar a ir ao mercado com a mãe, ou com o pai, ou com a avó? Então, observem, crianças, quando vocês forem no mercado, observem que os números estão em todas as partes. Mas será que é somente nesses lugares, professora Alana, que a gente pode encontrar os números? Será? Eu acho que não. Não, muito bem, nós podemos encontrar os números em outros lugares também. Por exemplo, na placa da casa, o número da casa de vocês. A casa de vocês tem um número, não é mesmo? Isso mesmo. Quando vocês vão comprar um calçado, por exemplo, vocês também precisam. A vendedora pergunta assim: qual é o número que você calça? Não é mesmo, professora? Isso mesmo. Olha só quantas coisas que nós utilizamos os números no nosso dia a dia. Muito bem. Então, tudo isso que nós falamos agora, crianças, foi para relembrar um pouquinho como os números são importantes na nossa vida. Não é mesmo? Eles estão em todas as partes. Certo, crianças? Então, agora nós vamos ver novamente os números aqui, mas de um jeito diferente, no quadro numérico. Então, agora nós vamos ver um jogo. Então, olhem aí na telinha de vocês. Então, agora é a hora do jogo, crianças. Então, vejam só. O nome do nosso jogo será Jogo no Quadro Numérico. E nós temos dois jogadores, a professora Tayla e a professora Alana, ok? Já comecem as suas torcidas. Quem vocês acham que vai ganhar? Que legal! Então, vejam só os materiais necessários que nós vamos utilizar. São 2 quadros numéricos, um dado especial para esse jogo, 8 marcadores diferentes para cada jogador. Muito bem. E olhem lá as regras, todo jogo ele tem uma regra, então vamos ler junto com a professora? A professora Tayla lê uma regra e a professora Alana lê a outra, ok? Então vejam lá, o jogo começará no número 55. O primeiro jogador lança o dado e coloca um marcador seu em uma casa, de acordo com o que saiu no dado. A partir da segunda jogada, o jogador lança o dado e a partir dele escolhe o número a ser marcado. Ganha o primeiro jogador que conseguir colocar a maior quantidade de marcadores alinhados, sem nenhum espaço em branco, na vertical ou na horizontal. Muito bem, crianças. Então agora nós vamos direto para a bancada aqui para nós ver como nós vamos realizar esse jogo, ok? Então olhem aqui na bancada junto com a professora. Então vejam, crianças, aqui nós temos 2 quadros numéricos, ok? Esse quadro numérico aqui com as fichinhas roxas serão da professora Alana. E esses aqui, com as fichinhas amarelas, serão da professora Tayla, ok? Muito bem, olhem só, aqui nós temos o nosso dado especial, certo? Então vejam aqui, aqui nós temos no nosso dado especial uma face com 10 a mais, 10 a menos, 1 a mais, 1 a menos, ok? E nós temos 2 faces aqui com esses risquinhos aqui. O que significa isso? Que se cair nessa face ou nessa, o jogador passará a vez, ok? Ótimo! Então, observem aqui o nosso quadro numérico, crianças. Então, o nosso quadro numérico, ele inicia aqui no número 1 e vai até o número 100, ok? O nosso quadro numérico é um quadro numérico porque ele é quantitativo, ele tem quantidade, certo? Ótimo! Então, observem só. No jogo, falou para nós que nós vamos iniciar ali o jogo no número 55. Então, observem, o número 55. Quando sair no dado a face com 10 a mais, o que nós vamos fazer? Olha só, 10 a mais, nós vamos olhar aqui na coluna 10 a mais ou 10 a menos.
Estão vendo? Aqui, acima do número 55, nós vamos contar 10 a menos. Abaixo do número 55, nós vamos contar 10 a mais, ok? Aqui, desse lado do número 55, nós vamos contar 1 a menos. E desse lado do número 55, nós vamos contar 1 a mais. Certo, crianças? Então, sabendo disso, vamos começar. Professora Alana, pode jogar o dado e pode começar. Então, vamos o jogo começar. inicia no 55. Isso mesmo, o jogo inicia no número 55. A professora Alana vai começar. Então, vamos lá. Olha Um a a menos. face. 1 a menos, professora. Um a Muito menos. bem, então vamos lá. Onde a professora Alana vai ter que marcar, crianças? Nessa linha aqui, ó, do 55, o 54, que é 1 a menos. Muito bem, olha só, lembram, crianças, que ganha o jogador conseguir alinhar mais marcadores aqui todos juntinhos, tanto na horizontal quanto na vertical. Então agora é minha vez. Ai, olha que triste, crianças, passei a vez. Pode ir, professora. 1 a mais. Então eu vou escolher o 55 e 1 a mais de 55 é o 56. Muito bem, olha só, a professora Alana já tem 3 marcadores alinhados, crianças, e a professora Tayla não tem nenhum. Vamos ver? Passei a vez novamente, crianças. Ah, que pena. Então vai lá, professora. E passei a vez também. Muito bem, vamos lá. Passei a vez novamente, crianças. Olha, professora. 10 a menos. 10 a menos. Então, aonde a professora Alana vai ter que observar Então, agora para colocar 10 a Ó, menos? vou ter que observar essa coluna aqui do 55. 10 a menos é o 45. Muito bem, então, crianças, olhem só, conforme nós estamos jogando, vocês estão percebendo aqui no nosso quadro numérico que os nossos números nas linhas, eles aumentam de 1 em 1, não é mesmo? Aumentam de 1 em 1. E nas colunas, de 10 em 10. Conseguiram observar isso? Muito bem, professora, agora é minha vez. Vamos lá? Olha, crianças, consegui! 1 a menos, muito bem. Então, se a professora sabe que nas linhas os números aumentam de 1 em 1 ou diminuem de 1 em 1, então eu vou observar a linha. Se o meu marcador está no 55, um número a menos vai ser o 54. Muito bem, vou marcar. Ótimo, professora Alana, pode ir. E passei a vez. Passou a vez, professora, que bom. Opa, não joguei? Agora sim. Olhem lá, crianças. 10 a mais, muito bem. Então, se eu sei que vai aumentar de 10 em 10, então eu logo vou olhar as colunas, porque as minhas colunas no quadro numérico aumentam de 10 em 10. Eu vou escolher o número 55. Se eu vou aumentar 55 mais 10, qual é o número que a professora vai ter que marcar? 65. Isso, professora Alana, tenho certeza que as crianças em casa também responderam isso. Muito bem, crianças, vamos continuar o nosso jogo. Ah, professora Alana passou a vez, que pena, não é mesmo, crianças? E a torcida de vocês está para quem? Para a professora Tayla ou para a professora Alana? Olha só, a professora Tayla saiu 1 a mais aqui, então vamos observar aqui novamente o quadro numérico. Se nós já conseguimos perceber aqui, crianças, que no quadro numérico os números nas linhas aumentam de 1 em 1, então, claro que a professora vai observar os números que estão nas linhas, ok? A professora vai escolher aqui o número 55. Um número a mais que o 55, a professora terá que marcar qual número, crianças? Isso, 56, perfeito, ótimo. Olha só, eu e a professora Alana já estamos empatadas, já temos 3 marcadores aqui na horizontal, muito bem. Então pode ir, professora. Agora vamos desempatar.
Ah, não desempatou, professora. Passou a vez novamente. Então, olhem lá. 1 a menos, crianças, a professora Tayla. Então, observem lá. 1 a menos. Será que a professora pode escolher aqui o número 55? Não, né? Porque aqui nós já temos 1 a menos. Então, olha só. A professora vai escolher o número 54 para marcar 1 a menos, que nós vamos marcar nas linhas. Lembram disso? Isso mesmo. Então, observando aqui o quadro numérico, já conseguimos identificar. Se eu escolhi o número 54 para marcar 1 a menos, qual é o número que eu vou ter que marcar, crianças? Isso mesmo, número 53. Ótimo! Olha lá, a professora agora já tem 4 marcadores ali alinhados. Ótimo! Pode ir, professora. Agora sim, 1 a mais, crianças. Então, vamos escolher o 56 e vamos marcar aqui o 57 nessa linha. Que legal! A professora Alana marcou corretamente, crianças, no quadro dela? Sim, muito bem, isso mesmo. Estamos muito espertas aqui no jogo, certo? Então vamos lá, agora é a vez da professora Tayla. Opa, passei a vez, crianças. Então, sua vez, professora. Ixi, passou a vez também, professora. Olha só, não consegui novamente, crianças. Passou a vez. Agora, professora Alana. 10 a menos, crianças. E agora, 10 a menos, nós vamos olhar na linha ou na coluna, crianças? Agora nós vamos olhar aqui na coluna. Isso! E o 45. 10 a menos do 45. Quanto será? Qual Então, número teremos que marcar? Nós vamos marcar o 35. Aí, isso mesmo, muito bem. Vocês estão acertando aí também, crianças? Ótimo, então agora olhem lá. 10 a mais, crianças. Então, para marcar 10 a mais, a professora vai ter que observar a coluna ou as linhas? Isso, a coluna, muito bem, 10 a mais. Já observamos, né, que nas colunas os números estão de 10 em 10. Então, eu vou escolher aqui o número 65. 10 a mais do número 65. Qual é o número que eu vou ter que marcar, crianças? Olhem aí. Falem para a professora. Isso mesmo, 75, que bom! Olha só, vocês que estão torcendo para a professora Tayla, que bom que vocês estão espertos. A torcida da professora Alana aí, torçam por ela, que agora é vez dela jogar o dado. Olha, conseguiu! Olá, crianças, 10 a mais. Então, a gente vai ter que olhar aqui nessa coluna do 55. 10 a mais é 65. Muito bem, crianças, olhem lá como está o nosso jogo. Quem será que está ganhando? Já vão observando aí. A professora só tem mais 2 marcadores e a professora Alana só tem mais 1. Olha só, e saiu para a professora Tayla 1 a menos. Então, sabendo disso, será que a professora vai marcar aqui na coluna ou aqui na linha? Isso mesmo, na linha. Então, claro que a professora vai observar aqui o primeiro número que está marcado, 53. 1 a menos do 53, qual é o número que a professora vai ter que marcar, crianças? Isso mesmo, 52. Perfeito, olha só. Quem será que está ganhando? Pode ir, professora. E passou a vez, ótimo, que bom para nós, né, crianças? Então vamos lá? Olha só, saiu 1 a mais e a professora Tayla só tem apenas 1 marcador. Já sabemos que 1 a mais, nós vamos ter que observar a coluna, a coluna não, opa, perdão, crianças, olha só, a linha. Obrigada, professora Alana. Veja só, nós estamos muito espertas aqui, estão vendo? Então, 1 a mais, nós vamos observar aqui a nossa linha. Ótimo! Então, a professora vai escolher esse número aqui, 56, porque eu preciso aumentar o 1. Se eu escolhi o 56, qual é o número que a professora vai ter que marcar? Isso, 57.
Perfeito! Olha só, acabou os marcadores da professora Tayla. Então, a professora Alana vai fazer a sua última jogada. Pode jogar, professora. Passou a vez. Pode jogar novamente, professora? Novamente? Ai, pode jogar. Olha só, crianças, um a menos. Então, vamos ver lá onde a professora Alana vai ter que marcar. Um a menos, nós vamos observar a Linha linha. do 54. Nós vamos marcar o 53. Muito bem, crianças. Olha só, então depois que nós marcamos, jogamos, agora nós vamos contar ali, tanto na vertical quanto na horizontal, os marcadores. Quem marcou mais, quem colocou mais marcadores ali alinhados, ganhou. Então vejam só, a professora Tayla marcou aqui na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcadores. E aqui na vertical, 1, 2, 3. Então, lógico que a professora está ganhando aqui com 6 marcadores. E você, professora Alana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na horizontal. 1, 2, 3, 4 na vertical. Olha só, então, quem foi que ganhou o jogo, crianças? Foi a professora Tayla. Que legal! Mas não tem problema, o que importa é competir. Então, podem olhar aqui para a professora. O que importa é competir, não é mesmo, professora Alana? E aprender, como nós acabamos de aprender aqui junto com a professora Tayla e com a professora Alana, não é mesmo? Ótimo! Então, olhem aí na telinha de vocês, que nós temos mais uma situação. Então, vejam lá. Pedro e Eduardo estão jogando o jogo do quadro numérico. Pedro escolheu o número 19. Observem aí que o número 19 ele está marcado, ok? Ao jogar o dado, saiu a face 10 a mais. Observe o número que ele marcou. Ele marcou o número 30. A marcação que Pedro fez está correta, professora Alana? No dado, quando ele jogou, saiu a face 10 a mais. E o Pedro marcou o número 30. Está correto? Será? Eu acho que não. E vocês aí em casa, crianças, está correta a marcação que ele fez? Não, muito bem. Qual é o número que ele deveria ter marcado se saiu no dado a face com 10 a mais escrito? Isso mesmo, ele deveria ter marcado o número 29. Isso, perfeito, professora. Olhem lá, era esse número que ele deveria ter marcado. Perfeito. Então, agora observem aqui, crianças, a outra situação. Eduardo escolheu o número 25, que também está marcado aí no quadro. Ao jogar o dado, ele tem as seguintes possibilidades: 10 a mais, 10 a menos, 1 a mais e 1 a menos, como vocês acabaram de ver aqui no jogo. Quais são as possíveis marcações que Eduardo pode fazer no seu quadro se sair a face 10 a mais? Então, se sair a face 10 a mais, qual é o número que o Eduardo precisa marcar? Crianças, falem aí para a professora. Olha, e você, professora Alana, o que você acha? Será que é o 35? Vamos ver. Ótimo! Isso mesmo, crianças! Perfeito! E agora, crianças, se ele jogasse o dado e saísse a face com 10 a menos, qual é o número que ele deveria marcar? Professora Alana, o que você acha? Lembrando que 10 a menos ou a mais a gente olha na coluna. Isso! Então, do 25, 10 a menos é o 15. Olha, vocês concordaram aí com a professora Alana? Perfeito, crianças! Que bom que vocês estão espertos aí em casa. Muito bem, então agora vamos ver. Se saísse na face 1 a mais, qual é o número que o Eduardo deveria marcar? 1 a mais nós temos que olhar na linha. Então, é o 26. Ótimo! Acertaram aí em casa, crianças? Perfeito! Muito bem! E se saísse a face 1 a menos, qual é o número que ele deveria marcar, crianças? Ótimo! E você, professora Alana, o que acha?
O 24? Será? Isso mesmo! Olha só, muito legal, não é mesmo, crianças? Que legal! Que bom que vocês estão aí em casa prestando atenção, estão bem espertos, ok? Ótimo! Então agora olhem aí na telinha de vocês novamente. Podem olhar na telinha, crianças. Ótimo! Então, o que nós conseguimos observar, crianças, no quadro numérico? Olha só, o que o jogo nos proporcionou aqui, observar aqui no nosso quadro numérico? Vamos ver? Aqui observando a linha, criança, o que nós conseguimos ver? Ótimo, que os números que estão nas linhas, eles aumentam de 1 em 1. Então, observe lá, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Eles vão aumentando de 1 em 1. Perfeito, muito bem. E o que nós conseguimos observar nas colunas, crianças? Olhem lá, a professora marcou a última coluna, que ali fica melhor a visualização de vocês. O que nós conseguimos observar ali nas colunas, crianças? Olha só, alguém falou aí em casa, isso mesmo, os números aumentam de 10 em 10, não é mesmo, professora Lana? Olha que legal, crianças, muito bem, ótimo. Então agora observem aqui junto com a professora aí na telinha de vocês os números que estão na ordem das unidades na primeira coluna. Então observem ali, nós temos ali a primeira coluna inicia ali pelo número 1. Olhem lá, a ordem das unidades, vocês lembram? É esse número que está aqui. O que acontece com o número 1 na ordem das unidades na primeira coluna, crianças? Olhem lá, o que está acontecendo? Conseguiram observar? Olha só, a unidade se repete na coluna inteira. Observaram? Que bom! Vejam só agora aqui na segunda coluna. Nós estamos ali na coluna do número 2. Olha lá, professora Lana, o que acontece com o número 2 ali na ordem das unidades também? Ele também se repete. Isso mesmo! Conseguiram observar isso, crianças? Que legal! Muito bem! Mas será que é só aí? Não, eles se repetem aqui também. Olhem lá na terceira coluna do número 3, o número 3 também se repete, o número 4 também se repete na ordem das unidades, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e aqui na última coluna o 0, certo? Porque ali nós temos as nossas dezenas exatas, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, 80, 90 e 100. Muito bem! Observaram isso, crianças? Ótimo! Então agora observem aqui. A professora quer que vocês observem os números que estão na ordem das dezenas agora. Então, olhem lá novamente na telinha, crianças. Então, vejam lá. Agora, a professora quer que vocês observem a ordem das dezenas na primeira coluna. Então, vejam lá. É esse número que está aqui. Lembram disso? Ótimo. Então, vejam só. Aqui eu tenho uma dezena. O que aconteceu aqui? 2 dezenas. Muito bem. E aqui? 3 dezenas. O que nós conseguimos observar? Que está aumentando de 10 em 10. Muito bem. Aqui eu tenho 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas e 9 dezenas. Perfeito. Será que se repete no restante do quadro? Sim, olhem lá. Olha só, professora Lana, na segunda coluna também, 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas e 9 dezenas. Olha que legal! E se repete, crianças, no restante do quadro. Observem lá que a professora está marcando para vocês observarem ali as dezenas. Ele vai aumentando com essa regularidade, olhem só. E aqui, como são as nossas dezenas exatas, a professora colocou ali, mas também 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, que são as nossas dezenas exatas. Conseguiram observar isso, crianças? Ótimo! Então agora vocês vão completar junto com a professora o quadro numérico, ok? Então observem aqui nessa primeira linha.
Qual é o número que está coberto ali? Vamos ler junto com a professora? Leia junto comigo também, professora Alana. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Isso! Muito bem! Agora observem aqui, crianças, na segunda linha. O número que está entre o 18 e o 20. Qual é o número que está escondido, crianças? Ótimo! 19! Acertaram? Sim. Perfeito! Agora observem aqui. Olha só, aqui nessa linha, crianças, nós não temos nenhum número, ok? Então, vamos observar aqui. Então, conte junto comigo, professora Alana. 31, 32, 33... 34. Isso, muito bem! Aqui nessa linha não temos nenhum número marcado, então vamos para essa. Então vamos lá, novamente, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57... 58. Ótimo, crianças! Agora aqui não temos nenhum número, então aqui 71, 72, 73, 74... 75. Isso, muito bem. Observem, crianças, a regularidade. Nós não precisávamos contar um por um, era só nós observarmos a linha que está e a coluna que nós já descobríamos o número que é, ok? Ótimo, então agora aqui não temos nenhum número e esse número, será que vocês conseguem falar para a professora sem contar ali qual é esse número? Observem ali a ordem das unidades, o 1 se repete. E a ordem das dezenas, qual é o próximo número depois das 8 dezenas que vem? Isso, 91! Perfeito, crianças! Ótimo, muito bem, estou muito orgulhosa de vocês. Agora vamos continuar completando aqui junto com a professora. Então, observem lá a pergunta da professora e respondam aí para a professora. Qual é o menor número de 2 algarismos que nós temos aí no quadro numérico, crianças? Observem aí, então, o menor número de 2 algarismos, ele precisa ter o quê? Unidade e dezena, muito bem. Então, qual é o menor número que nós temos que não tem nenhuma unidade ali? E ele está com 0 ali na unidade. E ele tem apenas uma dezena. Qual é? Isso, muito bem, o número 10, perfeito. Quais números estão entre os números 30 e 40? Então, veja, eu tenho 30 e o 40. Quais são os números que estão entre o 30 e o 40? Vamos ver? Conte junto comigo, professora Alana. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e... 39. 39, muito bem. Qual número vem depois do 65, crianças? Vejam lá. Ótimo! 66, perfeito! E qual número vem antes do 89? Falem aí em casa, crianças. Ótimo, 88, muito bem! Parabéns, não é mesmo, professora Alana? As crianças estão acertaram tudo. Ótimo, muito bem! Então agora vamos relembrar o que nós aprendemos hoje. Nós observamos as regularidades presentes no quadro numérico, observamos ali os números que estão nas linhas, aumentam de 1 em 1, os números que estão nas colunas aumentam de 10 em 10 e várias outras regularidades, não é mesmo, professora Alana, Isso que mesmo. o jogo nos permitiu? Ótimo, então, tudo isso nós fizemos para alcançar o nosso objetivo, que foi reconhecer as regularidades do quadro numérico. Perfeito, crianças! E assim a nossa aula já vai chegando ao fim. Um forte beijo para vocês, crianças! Um beijo e até a próxima! Boa tarde, queridos alunos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como que vocês estão? Estão se cuidando? Estão estudando? Estão acompanhando as aulas? Nossa, que bom, né? E é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática com a professora Célia, né? Nós já tivemos algumas aulas, espero que vocês estejam acompanhando. É muito importante que vocês acompanhem a sequência das aulas para que vocês possam ampliar cada vez mais esse universo de conhecimento da matemática, que é fantástico, né? Então, vamos para o nosso objetivo da aula de hoje?
Então vamos lá. Nós vamos compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal, né? Faz parte do eixo chamado números, né? Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula, é sempre bom relembrar o que nós já vimos em aulas anteriores. E nós trabalhamos em aulas anteriores, por isso que é bom vocês estarem sempre atentos e seguindo, né? Nós trabalhamos a questão do material dourado, né? Então, o material dourado, ele é um material excelente, que eu acredito que vocês já conheçam, já tenham tido contato na escola, quando estava em aula presencial. E o material dourado, ele nos possibilita ter noções de quantidade, resolver situações, problemas, compor, decompor. Então, ele nos ajuda muito a entender esse universo, né, da composição e da decomposição dos números, que é muito fácil. Basta prestar atenção e com muito zelo, né, dos que nós estamos fazendo. Então, vamos observar aqui, crianças, só retomando um pouquinho. Então, o material dourado, lógico, ele é formado por outras peças, mas hoje nós vamos nos deter na unidade e na dezena. Então, observem aqui, eu tenho os cubinhos, né, essas pecinhas amarelas aqui, a gente chama de cubinho. E nós temos a barrinha. Se eu for contar de um em um, porque ele representa a unidade, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu colocar aqui 9, do 0 ao 9, então, eu conto a unidade, certo? São 9 unidades. Se eu acrescentar mais uma pecinha aqui, vocês vão perceber que eu tenho 10 cubinhos. Vamos deixar aqui bem certinho. 10 cubinhos. A partir do momento que formam-se 10 cubinhos, eu posso substituir esses 10 cubinhos por uma barrinha de 10. Na verdade, a quantidade, se nós formos observar em termos de quantidade, é a mesma coisa. Apenas eles estão dispostos em ordens diferentes. Então, aqui eu tenho a ordem da unidade, até o 9, né, da unidade. A partir do momento que eu acrescento mais um, ele se torna uma dezena. Então, eu posso substituir, tá? Então, de 0 a 9 nas unidades, mais um formando 10, a dezena. E também, nas dezenas, eu posso ir contando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, né? Então, eu tenho aqui 9 barrinhas de 10 que me possibilitam estar na ordem da dezena, porque cada uma tem 10. Então, vejam como facilita, né, até a contagem. Muito bem. Então, espero que vocês tenham lembrado, né? Nós já trabalhamos uma aula sobre isso. É uma rápida lembrança aqui só das aulas anteriores. Então, agora, nós vamos observar o seguinte. Nós temos aqui uma situação de 2 coleguinhas aqui que vieram nos visitar. Lembra que a gente comentou também nas aulas anteriores que esses bonequinhos que a gente traz aqui na bancada, na verdade, eles representam o quê? Vocês aí, né? Cada aluninho, para poder, já que nós não podemos estar próximos, então, nós temos que estar, né, representando vocês aí de uma forma mais lúdica, né, em forma de bonequinhos. Então, vamos supor que esses bonequinhos vão se chamar João e Maria, tá? João e Maria são 2 crianças muito espertas, que gostam muito de estudar, e eles sempre gostam de estar, como eles gostam muito de matemática, sempre um está desafiando o outro, né? Então, a proposta é brincar agora com um quebra-cabeça. Observem essas peças aqui. Tá? Observem essas peças. Então, vamos ver lá. Então, vamos ver agora, jogando o dadinho, quem é que vai começar a desafiar o quem, tá? Vamos jogar assim, vamos supor que o Joãozinho pegue, se cair número par, o Joãozinho começa, e se cair número ímpar, Mariazinha começa. Opa, caiu o número
6, né? 6 é par, porque veja, ó, ele formou 3 parzinhos ali. Então, o Joãozinho começa o nosso desafio. Ele vai escolher para Maria essa peça aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a Maria tem o número 73. Agora, ela vai ter que descobrir quais peças do material dourado compõem o número 73. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Essa aqui, Joãozinho, né? Então, encaixou. Muito bem. Agora, a Mariazinha vai ter que achar o número por extenso ali. Como que fica essa decomposição? Muito bem. Achamos a peça e vamos encaixar. E aí, João? Consegui montar certinho? Deixa eu conferir. Certinho. Agora é a minha vez. Vamos pegar aqui essa pecinha. Veja lá como que vai ficar para que você possa fazer a composição. Deixa eu ficar aqui do lado da minha composição, que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho. E se eu for fazer por extenso, né, escrever essa decomposição, vai ficar dessa forma. Consegui achar as peças e colocá-las, encaixá-las no lugar certinho, Maria? Muito bem. Sim, ótimo. Só que tem mais um desafio. Qual que é? Vamos agora montar essas quantidades com material dourado? Vamos sim. Então, como que vai ficar? Começa lá, Maria. Então, vejam bem, eu tenho aqui o número 73 e para que eu possa formá-lo, eu tenho que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrinhas. 7 barrinhas. Então, vamos colocar aqui. 2, 4, 6, 7 barrinhas. Muito bem. Então, eu tenho as 7 dezenas formadas. Mas eu preciso do quê? De mais 3 unidades. Então, vamos colocar aqui as 3 unidades. Pronto, João. Já formei o meu número. Agora quero ver o seu aí, se você consegue. Então, aqui eu preciso de 3 barrinhas de 10. Vamos pegar. Vamos colocar as 3 barrinhas. Muito bem, formei a dezena. Agora eu vou precisar de 2 unidades. Veja que eu estou fazendo isso com também a leitura do número ali. Então, eu formei 3 dezenas e 2 unidades. Mas vejam, existe uma diferença de quantidade. E agora, como que nós podemos observar isso? Então, vejam lá. O número 73, ele tem quantas dezenas? 7 dezenas. Como são 7 dezenas, eu conto de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, que é o número 70. E quantas unidades? Ele tem 3 unidades. Então, aqui eu formei o número 73. Muito bem. Já o número 32, ele possui uma quantidade menor de dezenas. Ele possui 1, 2, 3. Como cada dezena vale 10... é como se eu fizesse a soma, 10 mais 10 mais 10, que na verdade vai ser igual a 30. Então, ele formou ali o 30, e como ele tem 2 unidades, então ele vai formar o número 32. Observe, crianças, na composição do número aqui, como é interessante nós percebermos que dependendo da posição do número, é o valor. Então, veja aqui, nós temos o 7 como dezena, então ele vale quanto? 70. E o 3 como unidades, que vale 3 unidades mesmo. Aqui já eu tenho 3 dezenas, que valem 30, e depois eu acrescento mais 2 unidades, então, formando o número 32. Se nós observarmos aqui, nós podemos perceber a diferença de quantidades. E você pode me dizer, observando a quantidade, qual número é o maior? Se é o 73 ou o 32? Quem disse que é o 73? Parabéns. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de dezenas, que é a ordem maior, certo? Então, sempre lembrando aqui, unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena, unidade, dezena, certo? Então, eu tenho dessa forma aí os nossos coleguinhas
que conseguiram, então, perceber essa diferença, utilizando o material dourado. Sim, mas agora existe um outro desafio. Uma pergunta: será que se nós trocarmos a ordem dos números, os valores serão os mesmos? Será? Vamos observar aqui. O que você acha, Maria? Eu acho que muda, mas vamos observar. Então, vamos tomar por base agora o número 73. Vamos colocar aqui de ladinho, né? Então, vamos trocar a ordem dos números. Então, vejam bem, eu tenho aqui o 30, eu tenho aqui o número 73, então agora eu vou trocar ele de lugar. Aqui ele é dezena. E aqui ele vai se transformar em unidade. E aqui eu ponho o número 30. Vejam que eu inverti, eu troquei as posições. Então, eu troquei os números de lugar, né? Aonde era o 7 eu coloquei o 3 e aonde era o 3 eu coloquei o 7. Vamos formar agora, compor esse número aqui, para ver se é a mesma coisa, né? Porque vocês podem pensar assim, mas são os mesmos números. Mas será que trocando de lugar, vai alterar o valor, a quantidade? Vamos ver? Então, observem aqui, ó, que eu tenho 3 dezenas, ou seja, 3 dezenas é como se fosse 10 mais 10 mais 10, que forma o número 30. Então, 10 mais 10 e mais 10. Então, aqui eu tenho o número formado com o material dourado, tá? Mas agora, o que eu preciso mais? De 7 unidades. Vamos lá, então, colocar as 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Opa, vamos deixar aqui para vocês poderem observar bem certinho, né, que cada peça tem um tamanho exato. Então, vejam bem aqui, crianças. Aqui nós fizemos a composição do número 73 e a composição do número 37. Lembrando que a professora falou anteriormente, nós trocamos a posição dos números, certo? Vejam como nós temos que prestar muita atenção quando isso acontece, porque a partir do momento que nós mexemos na posição do número, altera o valor. Observem aqui como o 73, né? Ele tem mais barrinhas de dezena, né? Mais com a dezena. E o 37, ele tem um número menor. Então, com certeza, se vocês observarem aqui, e eu perguntar para vocês qual número é o maior, vocês vão me dizer que é o 73. Por quê? Porque ele tem mais barrinhas, né? Que contém ali uma dezena cada uma. Então, percebam como, quando a gente vai lá no caderninho, que a professora passa no quadro, uma conta para vocês organizarem, para vocês armarem, nós temos que ter essa consciência de colocar os números no seu devido valor. Porque se nós trocarmos, altera completamente a quantidade e o valor de cada um. Então, dessa forma, nós podemos perceber que o 73 é maior que o 37 e o 37 é menor do que o 73. Então, o material dourado, ele nos possibilita esse entendimento, essa forma de visualizar de uma maneira mais fácil, né? As quantidades ali, porque elas podem interferir na questão da posição do número, certo? Vamos ver agora na telinha como que ficou essa representação? Observem lá. Então, na verdade, o que eu fiz na bancada, vocês estão observando na tela. Vejam lá, eu tenho o número 73 e eu tenho o número 37. Então, vamos fazer a composição do número 73. Vamos ver quantas barrinhas nós vamos precisar. Vejam que ele já está lá na ordem das dezenas. Então, vejam lá. São 7 barrinhas de 10. Então, se eu for contar ali, se eu for somar, 7 barrinhas de 10 vai ser igual a 70. Muito bem. E mais as 3 unidades. 1, 2, 3.
Então, ali eu tenho a representação do número 73. Vamos para o número 37? Vejam lá quantas dezenas nós temos no número 37. 1, 2, 3. Certo, muito bem. Então, ali está formado o número 30. Só que esse número 30, ele tem mais 7 unidades. Vamos ver? 7 unidades. Muito bem. Então, olhe lá. Então, eles estão representados, eles estão decompostos, né? Nós fizemos ali uma decomposição do número, né? Para ver quanto que vale cada número na sua posição. Depois nós vamos fazer a decomposição também, colocando 70 mais 3, que dá 73, e 30 mais 7, que dá 37. Muito bem. E se eu for tentar lá fazer por extenso? Então ficarão 7 dezenas e 3 unidades no número 73 e 3 dezenas e 7 unidades no número 37. Isso é o que nós chamamos de também valor posicional. O que significa a palavra posicional? É a posição do número. E nós podemos observar bem através do número 7. Nós mudamos ele de posição, nós mudamos ele de lugar. Então, o que aconteceu? Na primeira imagem, ele está na ordem das dezenas, então eu tive que colocar 7 dezenas, 7 barrinhas, cada uma com 10 unidades, né? E na segunda imagem, ele passou para a unidade, então ele foi contado de 1 em 1. E vocês percebam então como as quantidades elas se modificaram, né? Então, por isso que é importante nós colocarmos cada número no seu lugar. Se nós formos olhar aqui na tela, nós vamos ter uma representação bem importante, crianças, em relação à questão da construção do número, tanto da composição quanto da decomposição, certo? E todas essas leituras aqui, na verdade, elas significam a mesma quantidade, o mesmo valor. Vamos observar lá o número 73. Então, eu tenho ele em forma de número, ali dentro das ordens, né, unidade e dezena. Eu tenho ele representado no material dourado, em forma das barrinhas e das unidades. Eu tenho ele em forma de soma do número 70 mais 3, né? E eu tenho também ele por extenso, 7 dezenas e 3 unidades. Então, todas as representações ali, as 4, elas nos indicam a mesma coisa, em termos de quantidade. Somente elas estão representadas de formas diferentes. Isso é bem importante que vocês observem, tá? Na hora que vocês forem trabalhar aí a composição dos números. O número 37 é a mesma coisa, tá? Então, as 3 dezenas, que são as 3 barrinhas representadas no material dourado, as 7 unidades representadas pelos 7 cubinhos ali também no material dourado, depois ali a decomposição do 30 mais 7, né? E, por extenso, 3 dezenas e 7 unidades. Eu tenho certeza que na escola vocês já utilizaram todas essas formas. Então, a única coisa que eu quero que vocês observem é que todas elas representam a mesma quantidade, só que de forma diferente, certo? Então, dessa forma, nós podemos, então, aprender e observar cada vez mais essa composição dos números, né? Então, cada número tem a sua posição, cada número tem o seu lugar. E se eu inverter, vocês já viram que interfere na quantidade e no valor do número. Até a próxima aula, crianças. Tchauzinho da professora Célia, fiquem bem. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Estamos novamente aqui com a matemática e desta vez, olha só, estamos novamente aqui, professora Luzia do primeiro ano, professora Joselma do segundo ano e a professora Célia do terceiro ano. E vamos trazer mais um desafio, uma situação para a gente resolver aqui. E você resolve aí na sua casa. Vamos ver o que traz hoje para nós resolvermos juntas? Mas vai ser muito difícil? Acho que não, mas vamos pensar. Ai, eu gosto de desafios. Eu também gosto. Isso é muito importante. Vamos ver qual é a situação que nós trazemos hoje? Acompanhe com a gente lá na tela. Bicharada machucada. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes na mão.
Todo corte, ferida ou machucado com band-aid precisa ser tratado, para desses doentes cuidar. De quantos curativos vamos precisar? Puxa vida, vamos ter que fazer. Nossa, professora Luzia. Vamos pensar. Sabe o que legal. Sabe o que é importante? A gente ter a estratégia própria para resolver a situação. Então nós vamos pensar assim, cada um pode pensar no jeito de resolver o seu problema, a sua situação. Pensa você aí na sua casa, resolve aí no seu caderno, faça do jeito que você conseguir resolver essa solução. Vamos ver quantos curativos nós vamos precisar para esta bicharada machucada. Enquanto isso, o desafio é: pense numa estratégia pessoal para resolver esse problema. E voltamos com o nosso painel de soluções. Para isso... Opa, desculpa, professora. Não, que isso? Eu acho importante também dar uma marcadinha ali nessas situações, ali de algumas situações ali que nós temos ali, alguns números. Será que não fica mais fácil assim? Boa ideia. Vamos ver quais são esses números que nós temos aí no nosso problema? Então vamos lá. Relembrando. O sapo Josué tem quantas feridas no pé? 4 feridas no pé. E o urso, Rodrigo? Um machucado no umbigo. E o macaco Manuelão? 5 cortes na mão. Já temos alguns números para pensar. Fica mais fácil, Fica professora mais fácil. Luzia. Então vamos lá. Pensando na estratégia, 3 minutos, tente resolver aí que nós resolvemos aqui e voltamos para ver quais foram as estratégias que apareceram aqui e aí com você também. Até lá! Foi fácil de pensar e resolver? Vocês conseguiram montar suas estratégias? Conseguimos. Ficou bem legal. Vamos começar assim. Eu vou dar a minha ideia. Sim. Como que eu resolvi o problema dos machucados da bicharada. Foi pensando na bicharada que a professora Luzia resolveu fazer
desenhos para solucionar o nosso problema. Aí eu trouxe aqui o nosso sapo Josué. O sapo Josué tinha 4 feridas no pé, então eu desenhei, representei as 4 feridas no pé. E aí eu já tenho 4. Aí o urso, o nosso urso tinha uma ferida no umbigo. E por último, o nosso macaco Manuelão com as 5 feridas na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam lá, aí eu consegui encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 curativos nós vamos precisar. E aí, você pensou igual eu, professora? Não, professora, não tenho tanta habilidade assim com os desenhos, então pensei, vou representar com tampinhas. Acho que pode também, né? Mostra pra gente como é que ficou. Mostra sim. Então vejam lá, eu pensei assim, o sapo tem 4 machucadinhos, né? Então 1, 2, 3, 4. Aí o urso lá, ele tem uma ferida no umbigo, então pensei, vou pôr mais uma tampinha aqui para representar o machucadinho dele. E o macaco tem machucado na mão, então pensei em contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pensei assim, aí é só contar as tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eles vão precisar de 10 curativos. Pensei assim. Muito legal! Bem. Será que alguém em casa pensou como a professora Luzia e como a professora Joselma? E a professora Célia pensou igual a gente? Ai, pensei bem diferente, mas que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque eu adoro fazer contas, operações. Então, eu resolvi fazer uma adição. Olhem aqui, né? Que legal. Então, vejam lá. Eu fiz, porque como eu sabia que iam somar, né, os curativos ali, então o que eu fiz? Eu peguei ali os 4 curativos do Josué, do sapo, mais o do urso, Rodrigo, e mais o do Manuelão. Então, eu somei 4 mais 1, 4 mais 1, 5, certo? E 5 mais 5, 10. Então, fazendo essa adição aqui com 3 parcelas, eu encontrei também o resultado que vocês encontraram. Ou seja, eles precisaram de 10 curativos. Uau! Vocês viram que eles conseguiram uma dezena exata? Sim! 10 curativos é uma dezena exata. E aí nós conseguimos resolver o problema? Sim. E será que em casa apareceram outras estratégias? Eu acredito que sim. Conta para sua professora qual foi a estratégia que você usou para resolver esse problema do machucado da bicharada. Pode ser igual a professora Luzia, pode ser igual a professora Joselma, pode ser igual a professora Célia, ou pode ser a sua estratégia própria, uma outra alternativa que você manda pra gente e nós vamos aprendendo com vocês. Porque sempre nos nossos momentos de aula de matemática, nós estamos sempre aprendendo e ensinando com vocês também. E registrando no painel de soluções. Vamos falar juntos para eles? Vamos. Painel de soluções. Muito bem. E até a próxima. Beijinho.